Provérbios 12, 27, vocês abriram a Bíblia lá nesse texto? Em Provérbios 10, 4, nosso assunto sobre trabalho, bênção e propósito. Vou estar pregando inimigos do trabalho, pelo menos o primeiro inimigo iremos tratar hoje à noite. Coloquemos-nos em pé para a leitura da palavra de Deus, Provérbios 12, 27 e também Provérbios 10, versículo 4. Provérbios 12, 27 diz a palavra do Senhor: o preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas dá-nos, ó Deus, devoção da tua palavra, recebermos o aprendizado. Como também, bendito Deus, oramos por aqueles amados na questão de saúde. A missionária Angélica, estamos continuamente intercedendo em seu favor, crendo que o Senhor pode dar-lhe a restauração física, livrando-a de qualquer sinal, traço da doença que agora comete o seu frágil corpo. Orando também pela irmã Inês em Ribeirão Preto, tenha do Senhor a manifestação da graça e misericórdia, e a seu tempo, a cirurgia que ela aguarda, que ela espera, seja realizada no tempo do Senhor. Também oramos, Deus, pela Dona Maria Cordeiro, na parte da questão física dela, cometida por um câncer, mas ainda terrível do que isso, alguém crendo na idolatria, Deus. Tanto era o seu filho Fernando, eu oro para que conheçam Jesus, e unicamente o Senhor Jesus como Salvador. Lembrando também, Deus, o Luiz Antônio, queremos alcançar com a pregação do Evangelho toda a sua família, Deus, e sabemos que a misericórdia do Senhor está alcançando aquele lar, está agindo na vida do Luiz, cuidando do pâncreas dele. Dá-lhe, Deus, melhoras a cada dia, Deus, e que em breve toda a família venha reunir-se conosco. Amém. Oramos também pelos familiares da irmã Rosângela, cremos que o Senhor tem toda a autoridade, poder naquelas vidas, naquele lar, trazendo a manifestação do livramento que vem do Senhor. Amém. Também, ó Deus, oramos pela Valéria Batista, salvação, os meus sobrinhos, Júlio, João Henrique, Jaqueline, e o Elias, Deus, que esteve uma noite conosco e desapareceu, mas ele não tem como esconder do Senhor. Clamamos a obra do Senhor na vida dele, Pai. E oramos também pela transmissão, estamos com problemas, mas cremos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Muito bem, nós vamos hoje à noite. Eu li Provérbios 10, 4. Li, né? Li. O 12, Provérbios 12, 27. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. E o que trabalha com a mão displicente, o outro texto leva-nos à compreensão: a mão enganosa empobrecerá, ou empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Nós vamos falar hoje à noite sobre um assunto sério, essa questão dos inimigos do trabalho. O primeiro inimigo do trabalho que eu vou tratar hoje à noite é a preguiça. Preguiça. Todo dia eu e você sentimos uma preguiça, e tanto, principalmente, de coisas que nós almoçamos. Dá uma moleza no corpo, não é? Uma vontade de cochilar, pestanejar alguns instantes. Então você entende um pouquinho de preguiça, alguns entendem muito de preguiça. Dentro da medicina se fala de preguiça comum
e preguiça excessiva e persistente. Sabia disso? A pergunta interessante que merece uma consideração na nossa introdução da mensagem hoje à noite: tem alguma doença que pode causar preguiça na pessoa? Será que tem alguma doença que pode causar preguiça na pessoa? Tem, sim, tem doença que pode causar preguiça. É a chamada preguiça persistente e excessiva, diferente da preguiça comum. A preguiça comum é outra história, é contra essa que nós vamos tratar hoje à noite. Mas a preguiça persistente e excessiva, ela pode ser sintoma de várias doenças. Vamos mencionar algumas aqui. A irmã Rosângela já falou da anemia, isso é verdade. As principais doenças que causam a preguiça persistente e excessiva: anemia, depressão. Pessoa com depressão vai ter uma tendência à preguiça. O hipotireoidismo, que é a alteração da tireoide, pode levar também a pessoa a ter preguiça. A apneia do sono, diabetes. Então quem tem diabetes tem uma inclinação para essa preguiça excessiva e persistente. A fibromialgia, síndrome da fadiga crônica e deficiência de vitamina D. É aquela do sol, não é? Então, a deficiência de vitamina D pode causar a preguiça excessiva ou persistente, que é diferente da preguiça comum. Mas vamos entender, vamos começar primeiro com Provérbios 10:4, que trabalha com a mão enganosa, a mão displicente vai empobrecer. A ideia por detrás do texto de Provérbios 10:4, aqui significa trabalhar. O que significa trabalhar com a mão displicente ou com a mão enganosa? Significa agir com preguiça, com falta de capricho, lentidão ou desleixo. Aquele bicho que movimenta em câmera lenta, que você chama de bicho? Preguiça. É uma lentidão, a pessoa está com uma lentidão, desleixo, falta de capricho. A definição da palavra preguiça, vamos lá então. Definição para nós aqui. Preguiça, definição: aversão ao trabalho. O que é isso? Aversão ao trabalho. É aquela situação em que o trabalho causa angústia, uma angústia intensa e rejeição ao ambiente profissional. Muitas vezes isso vai ser provocado por uma doença também. Mas a pessoa, ela olha para o trabalho, para o ambiente de trabalho, aversão ao trabalho. Ela até se sente mal, né? Isso é preguiça. Isso é preguiça. Preguiça também é falta de disposição. Você olha para o trabalho e não tem disposição. A preguiça é uma indolência. O que é indolência? Tendência à ociosidade. O faraó lá no Egito, quando ficou sabendo que o povo de Israel buscava sair do Egito e adorar, servir o Deus real, vivo e verdadeiro, veja o que ele disse lá em Êxodo capítulo 5, versículo 8. A ociosidade, já viu quando você está trabalhando e acontece um contratempo que faz com que paralise o que você está fazendo? Parou de trabalhar no campo de trabalho por um contratempo, uma máquina que quebrou, alguma coisa que aconteceu. Aquele momento que você para de trabalhar, você está no aspecto da ociosidade. É ociosidade. Por isso que as empresas marcam as paradas, a razão que aconteceu, porque naquele momento o trabalhador entrou em estado de ociosidade.
Então, a ociosidade é a situação em que a pessoa está desocupada, não está ocupado, não está trabalhando. E às vezes no campo de trabalho ocorre essa situação de uma paralisação e é chamado de ociosidade. Êxodo capítulo 5, versículo 8, vamos lá? Tem que achar aqui na minha Bíblia, para que leiamos. Êxodo capítulo 5, versículo 8. Faraó está bravo. Olha o que ele diz aqui. Ele então, sabendo da decisão, castiga o povo, não vai dar mais palha ao povo, para versículo 7, para fazer tijolos, como eles haviam recebido. E o versículo 8, e lhes imporeis a mesma conta dos tijolos que fizeram antes. Ou seja, não vai receber o que antes recebiam, mas tem que dar conta do rendimento da mesma forma. Nada diminuireis dela, porque eles estão o quê? Ociosos. Por isso clamam dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Ele fala isso no capítulo 5, 8, no 5, 17, vós sois ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Vocês estão desocupados, vocês não estão trabalhando, vocês querem, ou seja, num linguajar mais popular, vocês estão inventando moda. Ele fala sobre isso. Provérbios 12, 11. Provérbios 12, 11. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os preguiçosos, ou numa outra versão, ociosos, é falto de juízo. A preguiça está ligada à ociosidade. É claro que no trabalho você ficou num momento ocioso devido a uma paralisação, mas tem gente que pratica a ociosidade. Está na praça ali, não quer saber de trabalhar não. Se aparecer alguém com serviço, ele vai se esconder. Então a indolência, a tendência à ociosidade, a ociosidade, a ausência de trabalho, estado de inatividade, desocupação, inércia. E a preguiça também tem a ver com moleza ou lentidão ao realizar as tarefas. Imagina você contrata alguém para trabalhar para você e a pessoa está lá devagar, igualzinho o bicho preguiça, demorando na execução do trabalho. Essa preguiça é inimiga do trabalho. Deus não se agrada disso. E a palavra preguiça tem origem no latim pigritia. Pigritia do latim. É a origem da palavra preguiça. Agora nós temos que entender algo importante, é que a Bíblia aborda a preguiça não apenas como falta de disposição física, mas como um vício moral e espiritual. Isso é sério. A Bíblia não aborda a preguiça apenas como falta de disposição física. É algo como um vício moral e espiritual que se opõe, que afronta o propósito divino. Qual é o propósito divino de Deus? Produtividade e cultivo. Então, a preguiça é tratada como inimiga do trabalho, da prosperidade e do crescimento pessoal. A preguiça é tratada como inimiga do trabalho, da prosperidade e do crescimento espiritual. Grava isso, a preguiça é tratada como inimiga do trabalho, da prosperidade e do crescimento pessoal. A pessoa entregue à preguiça, ela não vai desenvolver-se como Deus quer que ela se desenvolva. Biblicamente, por que a preguiça é inimiga do trabalho, da prosperidade e também do crescimento pessoal? Primeira razão, marca aí: a preguiça leva
a pobreza e a escassez. Escassez é falta de recursos. Escassez é falta de recursos. Então a pessoa que anda de braços dados com a preguiça, não quer trabalhar, vai padecer. O apóstolo Paulo é tão criterioso, lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, Paulo foi muito severo em relação a isso. 2 aos Tessalonicenses 3, 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto: e se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ele foi criterioso. Estou lidando com preguiça comum, tá? Entenda isso. Preguiça comum. Inimiga do trabalho, da prosperidade, do crescimento pessoal. Então, desde cedo, precisamos aprender que a preguiça é inimiga do trabalho, da prosperidade e também do crescimento espiritual. Crescimento pessoal, aliás. Por quê? Porque ela leva à pobreza e à escassez, à falta de recursos. E a Bíblia adverte repetida e reiteradamente que a falta de empenho resulta em dificuldades. Eu estava lendo um dos textos mais marcantes para as mulheres na Bíblia. Não sei se você tem essa noção. Um dos textos mais desafiadores para qualquer mulher na Bíblia. É um texto que desafia a mulher. Tanto é que esse texto começa descrevendo essa mulher como uma mulher virtuosa. Como uma mulher virtuosa. E como uma mulher virtuosa, o texto vai começar descrevendo que essa mulher virtuosa, ela está atenta ao andamento da sua casa. É interessante isso. Nós vamos dar uma chegadinha lá em Provérbios 31, porque essa mulher está atenta ao andamento da sua casa. Veja lá comigo tudo que ela faz visando o andamento da sua casa. Provérbios 31. Estou indo para lá com você. Provérbios 31. Ela cuida do andamento da sua casa. E nós vamos entender por que ela cuida do andamento da sua casa, como você vai ver comigo no texto. A partir do versículo 13. Olha o que ela faz. Olha a ocupação dessa mulher. Olha a disposição dessa mulher. Olha a grande disposição que ela tem. Busca lã e linho. E faz o quê? Trabalha de boa vontade com as suas mãos. É uma mulher ocupada, não é? Trabalhando. O versículo 14 diz que essa mulher, aí entra uma metáfora interessante, uma figura de linguagem com a qual essa mulher trabalhadeira é comparada. Navio mercante. É como um navio mercante, ela traz de longe o seu pau. O navio mercante é aquele navio que vem de longe com esforço, com persistência, para trazer a mercadoria que vai fornecer a muitos. O esforço, a persistência, essa mulher é comparada a isso. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa às servas. Avalia uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos, veste os seus ombros de força e fortalece os seus braços. Prova, versículo 18, e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ela está tomando consciência do andamento da sua casa.
Daqui a pouquinho você vai perceber por que ela age dessa maneira, cuidando do andamento da sua casa. Estende as suas mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca, aquele instrumento de fiar, não é? Abre a sua mão ao aflito e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de roupa dobrada. Olhe a atenção dela para o andamento da sua casa. Faz para si coberta de tapeçaria, a sua veste é de linho fino e púrpura. Conhece o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Olha o trabalho dela, versículo 24. Faz panos de linho fino, e vende-os, e entrega cinto aos mercadores. A força e a glória são o seu vestido, e se alegra do dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Veja lá porque ela procede da maneira que ela procede, cuidando do andamento da sua casa. Está atento ao andamento da sua casa, porque o quê? Ela não come pão da preguiça. E Deus tem uma graça para que eu e você sejamos por Ele agraciados, combatendo este inimigo que tem invadido lares, famílias e pessoas. A preguiça, a indolência, a lentidão, né? Aquele bicho preguiça. O estado de inutilidade, né? Desocupação. Eu conheço pessoas que mesmo após a aposentadoria chegar para esse momento, continuam na ativa. O trabalho morre, mas reduz. Conversaram com um senhor já bem avançado na idade, mais de 90 anos. E a repórter perguntou para ele: o senhor trabalha? Trabalho. Tem disposição? Tendo graça de Deus para isso? Por que abrir mão, não é? O povo de Deus tem aprendido muito sobre se ocupar, estar ocupado. Porque na obra do Senhor nós temos estudado, os trabalhadores são poucos e a seara é grande. Provérbios capítulo 19, versículo 15. Provérbios 19, 15. Vamos lá comigo, Provérbios 19, 15. Olha o que a preguiça faz. Preguiça, por que a preguiça, a Bíblia combate a preguiça, né? Porque a preguiça é inimiga do trabalho, da prosperidade e do crescimento pessoal. Porque a preguiça leva à pobreza e à escassez. Olha o versículo 15 do capítulo 19 de Provérbios. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. O nosso corpo, ele está sujeito a hábito, prática, tá? Nós precisamos dormir, não precisamos? Precisamos de descanso. Uma ocasião, Jesus entrou no barquinho com os discípulos e foi para um lugarzinho assim, ajeitado aquele lugarzinho que ele foi, né? E deitou ali e pegou num belo sono, está dormindo, e o barquinho está indo, e a tempestade está vindo, e os discípulos estão apavorados. Jesus estava dormindo. Vento forte, onda subindo, descansando. Fisicamente nós precisamos dormir. Eu chego um momento, amados, esse dia eu estava na sala com a minha esposa ali, sentei assim, e quando eu vi, ela falou para mim assim, ela me despertou: vai para a cama, vai dormir, você está dormindo aqui na sala. Eu fechei o olho, relaxei, eu durmo. Dentista é um caso sério. O Carlos Roberto, ele dá risada. Esse dia eu comecei a engasgar com líquido mexendo na minha boca, eu lá, olho fechado. Você não tem noção quando você começa a dormir.
o corpo exausto, cansado depois de uma lida de trabalho, você relaxou, você dorme. Coitado daquele que tem que dirigir, né? Eu tinha que dirigir vindo do trabalho para casa, certa ocasião. Você vai relaxando. Se dirigir é uma coisa incrível, né? Vai ficando suave, olhando assim, você dorme. Mas cuidado com isso. Então nós precisamos descansar. Agora, fazer do sono algo contínuo, cada dia nós temos que levantar. Eu costumo levantar todos os dias no mesmo horário, para deixar o meu corpo já acostumado. Então, no sábado é o mesmo horário da sexta, da quinta, da quarta, domingo também, vai por aí. Mas eu estava meditando e pensando, Deus, tem área na minha vida que eu sou preguiçoso. Tem área que eu preciso do confronto da palavra do Senhor. Aí você começa a pensar nas áreas da sua vida, que você tem preguiça, que você tem indisposição. Às vezes pode ser uma leitura da palavra. De vez em quando ainda mais quando você começa a ler da sono, não é? Aí a preguiça bate. Nossa, tem que ler. Estudar então, tem que ter uma preguiça de estudar. O pastor não pode ter preguiça de estudar porque vive o tempo todo nessa lida de estudar. Mas de vez em quando dá preguiça. Eu tenho serviço que eu posso até trabalhar deitado, se for a situação. Mas eu prefiro levantar, colocar o corpo em estado de ação, porque fica melhor. Então, quando você levanta, começa a lida, né, o dia, deve ser assim, tá? Jesus Cristo tinha o costume de levantar bem cedo. Eu acho favorável levantar cedo. O corpo responde melhor, não é? Responde melhor. Nós temos as fases do sono. O melhor horário para Josué lutar era de madrugada, né? Ele acordava de madrugada. Amanhecer no dia, você está já despertando. Eu já fiz todos os horários de trabalho possível. O melhor horário que eu acredito que é para trabalhar é começar cedinho, né? Quanto mais cedo, melhor. Depois do almoço, para mim, já estou só a metade de mim. Você também, né? Se bem que você começa tarde, né? Você está igual o apóstolo Paulo. Dia e noite, né? Uma Rosângela é igual ao apóstolo Paulo. Parte do dia, parte da noite trabalhando. Mas nós temos um confronto, né, com a combate à preguiça. De vez em quando você não está. Tem dia que você vai acordar, não vai estar bem. Imagina uma pessoa febril. Vai ter uma moleza natural, uma indisposição. Eu já fui trabalhar passando mal, que eu mal conseguia ficar em pé. Não conseguia me alimentar, estava com infecção, intoxicação alimentar, é horrível, e você vai prostrado, né, coisa assim. Ou quando você está, imagina, uma medicação errada que você toma, lá se foi o seu dia, né, como aconteceu comigo. Mas a preguiça comum, ser amigo dela não dá, né, gente? A gente precisa combater isso, e a palavra de Deus tem tanto para nos ensinar. E tem a gente que a preguiça dá sono, né? Preguiça dá sono. O pior dia do ano para mim é aquele dia que a gente aguarda a entrada do novo ano e eu vou dormir 3 horas da manhã. Nossa, gente, é horrível. Acordar 9 horas, 10 horas da manhã, o corpo estraçalhado. Acorda mal, né? Foge do dia a dia, isso é ruim. Eu não gosto muito. E essa questão de cear depois da meia-noite, para mim, não é. Já agora estou já só um pouquinho, coisa leve, né? Vai dormir colocando comida no estômago, não é algo tão favorável. Olha aí. E a preguiça faz. Só resultado ruim. Só resultado péssimo. E o texto vai dizer: as mãos preguiçosas empobrecem. De Provérbios 10:4. As mãos displicentes, as mãos preguiçosas. Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos dos diligentes são satisfeitos. Provérbios 13:4. Provérbios 13:4. E olha que quem escreveu o provérbio foi Salomão, o homem sábio. Você imagina Salomão alguém dado a preguiça? Não. Alguém que trabalhava,
alguém diligente. A gente deve ser, diante do trabalho, é tão bom quando você realiza o trabalho, a satisfação existe na ocupação que você fez. O lugar está totalmente sujo, imundo, e você vai lá e faz o trabalho da limpeza daquilo, vê aquilo tudo limpo, organizado, não é? Aqui em casa, na área nossa de reunião, eu pessoalmente faço isso, de organizar, limpar. Você não vê nem barata andando por aqui, não tem como. Nós colocamos um líquido que elas detestam, que combate, não é? Limpeza, ordem, não é? Você vê lá aquela quantidade imensa, né, de roupa. Você vê que a mulher de provérbio vai lá, ela está atenta ao andamento da sua casa. A Bíblia fala sobre isso da mulher, não do homem. A mulher é a rainha do lar, não é? Rainha do lar. Não dá para se entregar à preguiça. Eu sei que às vezes você está com aquela indisposição, né? A preguiça é indisposição. A falta de disposição. Mas eu não sentimos indisposição para fazer as coisas. Aí você olha assim, nossa, tem tanta coisa para fazer. Eu nem sei por onde começar. Quem já disse isso alguma vez? Já disse isso? Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei nem por onde começar. Começa pelo começo. Dê o ponto de partida. Eu sei que a dona de casa tem lá fora, aqui, ali, acolá, casa para limpar, almoço para fazer, roupa para lavar. Tarefas. Comece. O mais difícil é você dar o pontapé inicial. Você começou e vai, coloca um texto da palavra de Deus, uma música. Se puder, faça uma oração antes. Deus, o Senhor está atento a todas as coisas. Eu sei que o Senhor está olhando aí do céu, o Senhor olha do céu, vê tudo. Deus, a minha hora de trabalho hoje não está fácil não, Senhor. Me auxilia, me dá graça, me dá graça, me dá graça. Às vezes até para ir para o serviço, você precisa da graça de Deus todos os dias, porque é pela graça do Senhor. Nós não somos seres extraordinários, magníficos. De repente você vai descobrir que a sua preguiça é uma preguiça que deixa de ser comum para ser uma preguiça persistente, excessiva, está mal de saúde. Anemia, por exemplo. Tem que cuidar. Mas você vai orar. Deus, eu quero ser alguém operacionando, trabalhando. Mais um texto de Provérbios. Provérbios capítulo 20, versículo 4. Provérbios 20, versículo 4. Aqui vai me lembrar um dia que eu disse para o meu pai que eu não iria à escola. O preguiçoso não, Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Você sabe que meu serviço teve um dia que alguém ligou para o serviço e disse assim, hoje eu não posso ir trabalhar, está chovendo. Sério, a pessoa ligou uma hora, não dá para mim trabalhar não, está chovendo. Dá para ter um atestado? Não fui trabalhar, está chovendo. Arruma uma capa, um guarda-chuva, enfim. Busca diligência, você tem que ir. Uai, precisa de açúcar? E quando você sai do trabalho que está chovendo, você não vem para sua casa? Você fica, não vou para casa não, para o trabalho não, porque está chovendo. Esses dias eu saí do serviço, estava chovendo. Acho que foi terça-feira. Coloquei uma capa aqui e vamos embora. Ontem eu fui
fazer o meu percurso de bicicleta, está fazendo bem para a minha pressão arterial. Nós queremos uma capa para mim, uma capa para o Roberto, e falei para ele assim, ó, se chover, estou levando recurso para nós, tá? Levando uma capa. Aí, o tempo foi abrindo, nós fomos lá, andamos os nossos 20 quilômetros, fiquei alegre, cuidando do organismo, tá? Tá no serviço, terminou a sua lida, tá chovendo, você liga para sua casa e diz, olha, não vou para casa hoje porque tá chovendo, vou ficar aqui no serviço. Mas aconteceu isso, a pessoa ligou, tá? Hoje em dia o camarada, eu queria falar sobre eu falar agora, o bando de preguiçosos, fala, não vou trabalhar não, deixa eu pegar aqui o celular, na minha ociosidade, deixa eu fazer um joguinho aqui, é um tal de tigrinho, tigresa, não sei mais o que. O pessoal está só na ociosidade, dinheiro fácil. O que a Bíblia fala? Vai empobrecer, porque a preguiça leva à pobreza e à escassez. E aqui o texto fala que o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. É investimento, não é? A Esther e o Rafael tem um trabalho, tem que ir para o trabalho todo dia. Acorda cedo, não acorda cedo? É dia de lida amanhã para eles. E passa o tempo todo, ele na sala dele, ela na sala dela, voltam à tarde, eles levam no casamento, quando eu falei, não é? Independência financeira, estão se cuidando, tem que pagar a moradia, água, luz, telefone, e as contas que você tem que arcar. E Deus dá até o privilégio de lazer, não é? A bênção do Senhor, a bênção do seu trabalho. Você tem um comprometimento com a obra do Senhor também. E eu tenho 2, 3 trabalhos. Mas Deus dá graça, né? Eu tenho 3, né? Eu tenho esse aqui, da empresa e da comunicação também. Eu todo dia estou lá, aposto. 19h55 você vai me encontrar trabalhando em comunicações da palavra, buscando a graça de Deus a cada dia. Quando sou impedido, eu fico demasiadamente triste. Amados, eu conheço um indivíduo que tem mais de 30 anos de empresa. E por mais de 30 anos de empresa, ele nunca, glória ao Senhor, ele nunca apresentou um atestado. Genivaldo Fontes. Vou gravar qualquer dia com ele. É um milagre. É um milagre de Deus na vida dele. Mais de 30 anos. Ninguém. É alguém no anonimato. A empresa alguma vez fez um destaque para ele? Não. Mas ele é um desafio para muita gente. Mais de 30 anos. Todos os dias Deus deu a graça para ele estar ali. Eu não tive esse privilégio, até hoje não tive esse privilégio. O máximo que eu consegui foi 3 anos consecutivos, sem uma falta. Eu não gosto de faltar, mas tem dia que eu tenho que decidir se eu vou para o trabalho ou se eu vou para a unidade. Aí eles me levam para a unidade. A nossa conexão aqui, ela está um pouco preguiçosa hoje, ela fica lenta, tá vendo? Ela está indo e voltando, é tenebroso, tá vendo como é que a preguiça é algo horrível? A conexão lenta, preguiçosa, na conexão. Precisamos, viu, Felipe, vamos investir numa empresa que tenha uma conexão mais trabalhadora, não é? Uma conexão melhor para a gente. A Alessandra Alves está nos acompanhando, e aí fica cortando, nem sei como está a situação nossa. Mas, biblicamente,
Por que a preguiça é inimiga do trabalho, da prosperidade e do crescimento pessoal? Por quê? Porque ela é inimiga. Porque ela leva à pobreza e à escassez. Em segundo lugar, vai ficar para a semana que vem, a preguiça é uma negligência espiritual, por isso que ela é inimiga do trabalho. Na semana que vem nós vamos começar com o texto da formiga. Eu não falei o texto da formiga ainda, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, em segundo lugar, a preguiça é uma negligência espiritual. Nós temos a lição da formiga. Primeiro, porque é inimigo do trabalho, porque leva à pobreza e à escassez. Vamos colocar em pé nesse momento. Nós vamos orar. E nós vamos fazer o possível para pegar uma empresa com uma conexão trabalhadeira. Que trabalha. Conexão lenta, preguiçosa, nós não queremos não. Conexão bicho preguiça. Quando você começar o trabalho amanhã, tá? Ore, aliás, agradeça a Deus e peça graça, força, disposição, alegria. E você então trabalhe, empreendendo para o Senhor o seu melhor. E diga: Deus, que esse tempo de trabalho seja abençoado pelo Senhor. Tá? Nós já vamos orar. Olha, deixa eu falar algo para você aqui. O Rafael veio ontem. Aguenta um pouquinho aí, já vamos orar. Mostrar para mim que quando você entra nos vídeos meus no YouTube, parece uma estrelinha lá, uma funçãozinha que parece uma estrelinha. Se você clicar nela, em seguida você peça, vai aparecer lá resumo do vídeo. Se você clicar no resumo do vídeo, é um sistema de inteligência artificial que dá todo o resumo do que está no vídeo, as divisões, os pontos, prontinho para você escrito. Antes que você veja o vídeo, está lá a matéria, um resumo, os pontos, com as considerações. Eu achei interessante. Por outro lado, tudo que a gente fala está sendo documentado. Por outro lado, é essa a missão deles. Mas tem um resumo. Então, por exemplo, na mensagem hoje, estou curioso para ver o que eles vão escrever. Eu fui curioso para ver o que eles vão escrever a respeito da mensagem. Então, assim, de acordo com o vídeo do pastor João Francisco, Igreja Bíblica de Barretos, ele pregou sobre algo assim, tal, mencionou isso e isso. Ele vai escrever também que eu falei do sistema que existe lá. Ele vai colocar que eu falei sobre isso também, eu acho, né? Ele tem os trechos do vídeo onde está o assunto, tudo assim, detalhado para você ter o melhor aproveitamento, tá? Depois você faz essa observação, eu achei interessante. Vamos orar nesse momento. Graças te dou, Senhor Deus, pelo livramento do Senhor para conosco nessa noite, a autoridade, o ensino da palavra do Senhor. Deus, me dá graça de vencer a cada dia a falta de disposição que porventura exista em relação ao trabalho. Afasta, Deus, de nós a preguiça, nos dá ânimo, Deus, nos dá prontidão, nos dá gratidão também perante o Senhor pelo nosso trabalho. E quanto ao Felipe, Deus, que ele possa começar a enviar os currículos para o Hospital de Amor, porque eu sei, creio, que ali está o seu novo posto de trabalho, para a glória e honra do nome do Senhor. Ele tem que começar a diligência, porque logo em breve, se tudo suceder como nós entendemos que quando vem do Senhor acontece, nós estaremos participando do enlace matrimonial dele. Eu sei que o Senhor é o Deus que faz milagres, maravilhas, o Deus que, enquanto nós dormimos, por nós o Senhor trabalha. Temos
esse direcionamento na palavra do Senhor. Abençoe a nossa igreja, Deus, que seja um povo trabalhador, um povo empenhado, um povo ativo na obra do Senhor. Nos dá, ó Deus, a graça a cada dia, no secular e também no trabalho do Senhor. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.